Tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Quero agradecer muito a sua presença, agradecer demais porque você tem feito com que esses vídeos cheguem aonde devem chegar. A pregação da Palavra de Deus depende de nós. Você vai se inscrever no canal, assistir o vídeo até o fim, fazer seus comentários e, com certeza, multiplicar essa mensagem, divulgando para os seus parentes, para os seus amigos. Está comigo? A Bíblia Sagrada na mão, a Palavra de Deus, todos pela Palavra, todos pela missão. Nosso estudo é Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. A Bíblia, em Mateus 24, 14, o Senhor Jesus prometeu que o Evangelho tinha que ser pregado ao mundo, é um desafio. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse é o grande questionamento, a grande dúvida. Como é que o Evangelho será pregado a todo mundo? De que maneira? Com certeza Deus entrará com providências. E no Apocalipse ele nos dá a entender que todo o céu estará à disposição para atender a esse chamado. Você e eu podemos participar dessa obra maravilhosa de pregar o Evangelho. Ok? Vamos lá. Então a primeira parte é Apocalipse 14, verso 6, que nos garante: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada tribo, nação, língua e povo. Apocalipse 14, verso 6. Então aqui está garantido para nós que nós não estaremos sozinhos. Não é que anjo prega o evangelho, mas os anjos esperam a colaboração dos seres humanos e eles próprios estão ansiosos em colaborar, porque em muitos lugares os anjos estão chamando a atenção de pessoas para o Evangelho da Palavra de Deus, especialmente nas terras do Oriente Médio e do Extremo Oriente. Muitas pessoas têm tido aparições de anjos, etc., porém o Evangelho cumpre sua finalidade sendo pregado por pecadores, que apresentam o amigo do céu aos amigos da terra. E nós podemos ser colaboradores dessa grande empreitada, não é? Então fica aí na tela para que você perceba que Deus prometeu fazer algo sobrenatural para que esse evangelho seja pregado em todo o mundo. Então o desafio de Mateus 24, 14 era esse: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho do reino será pregado. Amém? Deus fará isso. Agora, de que maneira? Apocalipse 14, versículo 6, também garante. É um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Garante-se que o evangelho será pregado. Quem vai pregar esse evangelho eterno? Apocalipse 10, verso 10, diz do povo que deve profetizar de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. Então nós percebemos aqui que o evangelho eterno será pregado. E será pregado por um povo a todas as tribos e nações e línguas da terra. De que maneira? Terá o poder sobrenatural do Espírito Santo. O povo de Deus será selado, será batizado no Espírito Santo, receberá a chuva serôdia e poderá profetizar. Ou seja, a palavra de Deus será levada avante pelo poder do Espírito Santo. O espírito de profecia acompanhará como a manifestação do poder de Deus a pregação do Evangelho. O espírito de profecia. E todos nós sabemos qual é a igreja que tem o espírito de profecia. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Então, essa é a igreja que vai pregar o Evangelho será a igreja que vai mostrar ao mundo o imenso amor de Jesus, alertando as pessoas. Então o Evangelho eterno será pregado ao mundo. Antes da volta de Jesus, todo mundo vai ficar sabendo disso. É muito importante esse ponto. E será pregado por quem? Por um grupo religioso, um movimento religioso que surgiu da decepção de Apocalipse 10, no século XIX, tendo o espírito de profecia. São os remanescentes da igreja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso aplica-se diretamente à igreja adventista do sétimo dia. E o evangelho eterno de Apocalipse 14 está em oposição à marca da besta e à falsa adoração de Apocalipse 13. Nós vamos perceber isso com riqueza de detalhes, certo? Que esse evangelho será pregado e as pessoas tomarão uma decisão. Porque ou você vai aceitar o que ensina a palavra de Deus ou vai aceitar a tradição. O evangelho eterno será contrafeito com o falso evangelho da besta. Portanto,
a besta também prega um evangelho, um falso evangelho. Porque a palavra de Deus diz em Apocalipse 13:8, que assim como o evangelho eterno será pregado a toda nação, a todas as pessoas que assentam sobre a terra, também a besta tem um evangelho para isso. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Eles também ouvirão essa chamada de adoração, que será convocada a humanidade a prestar reverência, homenagem a um poder apóstata, a um poder falso. Então, lembre-se, 2 evangelhos estarão e estão sendo pregados. O evangelho eterno, que ensina a palavra de Deus, e aquilo que as tradições estão ensinando, preparando o povo para esse grande conflito. Ok? Então vamos relembrar. Apocalipse 14 vai falar de 3 anjos voando pelo meio do céu. Significa que essa é uma mensagem que terá a honra do céu, a atenção especial do céu, inclusive os próprios anjos, se eles puderem, eles ajudarão, como estão de fato fazendo. Voar pelo meio do céu significa que a mensagem deve ser vista e ou escutada por todos. É uma mensagem que englobará o planeta inteiro. Cada pessoa, em cada língua, em cada idioma, ouvirá a mensagem da palavra de Deus. Deus fará isso, ou pelo ministério dos anjos, ou especialmente pelo ministério dos homens e mulheres que, imbuídos do poder do Espírito Santo, farão essa obra chegar até onde tem que chegar. De casa em casa até a última casa, de pessoa a pessoa até a última pessoa, ok? Então, precisamos nos preparar para isso aí. Bom, a primeira mensagem angélica está em Apocalipse 14, versos 6 e 7. É a mensagem final de Deus ao mundo. Essas 3 mensagens, chamadas 3 mensagens angélicas, a mensagem dos 3 anjos, faz parte da revelação do Evangelho do Senhor. Ela tem o propósito de restaurar a essência da adoração e preparar para o dia do juízo. Então, eu quero chamar a sua atenção, porque essa mensagem dos 3 anjos é a forma de Deus avisar o mundo. É a maneira como Deus quer alertar as pessoas sobre os enganos dos últimos dias. E eu não sei se você está entendendo o que se passa no meio religioso e no mundo como um todo. Os enganos serão sutis, mas eficientes. E muitas pessoas serão seduzidas por meio de acordos, concessões, e quando caírem em si, estarão totalmente comprometidos com a besta, com o anticristo. Então, o Evangelho eterno não são apenas fatos a respeito do nascimento, vida, obra, morte e ressurreição de Jesus. O Evangelho eterno, além de incluir isso, ele é o poder de Deus para salvar totalmente o pecador da influência do pecado. Envolve conduzir de volta ao jardim do Éden o ser humano recriado à imagem e semelhança de Jesus. Ok? Então eu quero que você olhe para mim e entenda que o Evangelho eterno envolve mudança radical de pensamento, de comportamento, é arrependimento e conversão. Sério? É uma reforma completa nos aspectos do comer, do beber, do vestir. Tudo isso nós temos que glorificar a Deus. Então essa primeira mensagem, ela está sendo pregada desde 1840, convidando o povo a se preparar. Porque o que diz essa mensagem? Um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. E aí o que acontece? Este evangelho é a salvação oferecida através do Senhor Jesus Cristo como único caminho, como único meio de salvar a humanidade. Não existe outros caminhos, nem outros caminhos diferentes que são próprios para se chegar a Deus. Ao contrário, o cristianismo ele é exclusivista, porque é o único que tem um Salvador. E as pessoas precisam saber disso. E o que acontece? Essa primeira mensagem, ela está tendo a finalidade de separar o povo de Deus do mundo. É uma mensagem que diz que todas as pessoas devem escutar e saber que todo aquele que foi salvo pela graça também recebeu poder para viver sem pecar. Foi justificado pela graça no sangue de Jesus, santificado, e essa mesma graça dá para o homem o poder divino para ele se comprometer com o reino de Deus, guardando sua lei. Então é uma reforma completa. Vamos lá? Mais uma vez. O que diz a mensagem do primeiro anjo? Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Analise comigo, por favor. Esta primeira mensagem, ela está chamando-nos para tratar a Deus a sério, levar a sério suas promessas e suas ameaças.
Trata-se de pôr a palavra de Deus e sua autoridade no devido lugar, pois o evolucionismo, espiritismo e ideias revolucionárias progressistas estão competindo pela supremacia. Então esse evangelho eterno, a mensagem do primeiro anjo, de Apocalipse 14, versos 6 e 7, fala do juízo investigativo dos mortos e o início do juízo investigativo dos vivos nesses últimos dias. E, portanto, o preparo para a trasladação como resultado desse juízo. Essa mensagem favorece especialmente os adventistas do sétimo dia, uma vez que exige completo afastamento do pecado e aponta para o selamento como condição para que se possa pregar a mensagem dos três anjos. Veja, eu quero que você preste atenção. Então, uma em grande voz, pregando o quê? Temei a Deus. Temer a Deus está relacionado com todo o nosso ser. Comer, beber, vestir. Temer a Deus não é ter medo, é respeito, é levar a sério as mensagens de Deus, a palavra de Deus, que não está sendo levada a sério nesses últimos tempos. A palavra de Deus está sendo rejeitada, manipulada, está sendo atualizada de uma maneira que Deus não lhe permitiu a ninguém fazer isso. Certinho? Então vamos lá, meu amigo. Então, temer a Deus e dar glória, porque é chegada a hora do juízo. E esse juízo começou no final da profecia das 2.300 tardes e manhãs, no final dos 2.300 anos. Tem um vídeo aqui no canal para você voltar lá e relembrar esse assunto. Então não esqueça, temer a Deus e dar-lhe glória. Como é que isso acontece? Em relação ao juízo, porque a palavra de Deus diz que todos vamos comparecer perante o juízo de Deus. E o juízo começa pelos crentes, pela igreja, por todos aqueles que dizem ter fé e crença em Deus, em Jesus. Então todos vão passar por esse juízo primeiro. De que trata esse juízo? Trata de o céu ter segurança de que todo pecador que aceitou a Jesus, aceitou de fato, porque creu em Cristo. Não como todo mundo está aceitando. Uns aceitam Jesus, vão para as igrejas poder casar, para arranjar namorada, para arranjar um emprego, para arranjar um amigo que possa lhe ajudar de alguma maneira. Outras, então as pessoas estão vindo para as igrejas de qualquer jeito. Outras estão vivendo o evangelho fazendo tatuagens, outras estão vivendo o evangelho utilizando drogas, outros estão fazendo do evangelho um lugar de permissividade, para beber, para se divertir, para se conduzir. Como o mundo se conduz, apenas dizendo, eu sou cristão, eu sou de Jesus, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou de Deus. Tá vendo? Então, é importante que todos nós compreendamos isso. Porque o que levará o juízo de Deus? Eclesiastes 12, verso 13 e 14, diz com clareza, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, Eclesiastes 12, 13 e 14 vai dizer o quê? Que temer a Deus tem a ver com obedecer, tem a ver com guardar sua lei, tem a ver com se preparar para o juízo, porque seremos julgados com base na lei de Deus, com base nas obras, sejam boas ou más. E, portanto, a lei de Deus é importante para todos aqueles que hão de passar pelo juízo divino, pelo julgamento de Deus. E aí que está o grande problema. Muita gente está blasfemando, dizendo que a lei foi abolida. Ok? Então, relembrando aqui, temer a Deus e dar-lhe glória tem a ver em guardar os seus mandamentos, que é a obediência, conforme Eclesiastes 12, verso 13 e 14, como um preparativo para o tempo do juízo. Juízo investigativo. Deus está investigando, analisando a vida de todos aqueles que dizem ser crentes, daqueles que dizem crer no Evangelho, porque sua profissão de fé não está de acordo com as obras que eles produzem. Como podem ter tamanha fé e não obedecer à palavra de Deus, à lei de Deus? Então, o juízo de Deus é importante para mostrar quem realmente de fato é convertido, quem realmente de fato tem fé, daqueles que não têm. Concorda ou não concorda? Então, veja, o que significa mais dar-lhe glória? Vamos lá. Temer a Deus e dar-lhe glória. A palavra de Deus garante que a própria besta também quer que você tema e dê glória a ela. Ela também deseja esse tipo de adoração. Apocalipse 13, verso 3 diz, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quer mais? Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta?
Quem pode pelejar contra ela? Apocalipse 13, verso 4. É para fazer o mundo temer e tremer diante dela para poder lhe obedecer. Apocalipse 18, 7 diz: o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Falando da Babilônia, falando do reino da besta. Então, ela também deseja que você tema, mas é com medo, impondo leis, para que você possa obedecer a essas leis e se torne um servo, um cativo do reino da besta, do reino do anticristo. Você vai obedecer a Deus ou vai obedecer à besta? Eu espero que você possa dizer como os verdadeiros crentes bíblicos que dizem: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedecemos aos homens, enquanto suas reivindicações não contrariem a palavra de Deus. Obedecemos aos homens, enquanto as leis dos homens não estejam nos colocando para violar um claro mandamento da lei de Deus. Isso tem que ficar claro. E aí, lembra-se, o primeiro anjo diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Você sabia que tudo que engorda, engorda para morrer? Porque temer a Deus e dar-lhe glória, segundo a palavra do Senhor, abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então eu quero te dizer, tudo que engorda, engorda para morrer. Então a pergunta é a seguinte: você está comendo e bebendo para a glória de Deus? É sério. Então, antes da volta de Jesus, e para levar o povo de Deus de volta ao paraíso, esse povo tem que mudar a sua alimentação. Ele vai ter que parar de comer carne de animais imundos, carne de animais, quaisquer que sejam eles, são cadáveres, que nós teremos que abandonar essa alimentação. Precisamos aprender a comer como se comia no Jardim do Éden, frutas, verduras, cereais. Um regime vegetariano. Então, precisamos compreender que Deus está nos chamando para glorificá-lo, inclusive no que comemos. Você talvez coma carne, mas coma as carnes que Deus, em sua palavra, permitiu que por enquanto a gente coma. Porque a mensagem de Deus para esses últimos dias é que seu povo abandone o alimento carne por conta das doenças que haverá ou que haverão nos animais. Então é muito sério isso. 1 Coríntios 10, 31 diz, vamos ler o texto? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Comer, beber, se divertir, se vestir, tudo tem que ser para a glória de Deus. Sua igreja faz isso? Você faz isso? Não espere ninguém mandar. A palavra de Deus manda que você mude, que você se vista, que você coma e que você beba como um cristão que está indo para o céu. Não como um animal que está engordando para a matança. Entendeu isso? Então veja, a pergunta que eu faço agora é a seguinte: o que você come e como você come glorifica a Deus ou a sua pança? Difícil, né? Em Filipenses 3, 19, diz que para muita gente o estômago é um Deus. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, meu amigo, minha amiga, fica muito claro. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque está chegando a hora do juízo. O juízo pelos mortos, que começou em 1844, está para terminar. Começará pelo caso dos vivos. E é necessário que você se prepare. No que come, no que bebe, é necessário que você se prepare, guardando a palavra de Deus, levando a sério suas promessas e ameaças. Deus prometeu que você estaria livre do pecado. Deus prometeu que você teria poder para vencer qualquer vício. Mas até agora você nunca levou isso a sério. Nunca reivindicou as promessas da palavra de Deus. Portanto, você é ainda um escravizado, apesar de estar na igreja. Porque você ainda não consegue parar de beber certas coisas que são proibidas pela ciência e pela palavra de Deus. Café, por causa da cafeína. Coca-Cola, por causa de xarope de coca. E tantas outras bebidas que não condizem com o caráter de um cristão. E você está levando a sério as promessas de Deus. Por isso, a primeira mensagem do primeiro anjo é temer a Deus e dar-lhe glória.
levar a sério a Deus, suas promessas e suas ameaças. O juízo está chegando e a sua vida estará passando em revista diante de Deus. E se você não estiver de acordo com aquilo que a palavra de Deus exige, consagração e santidade, não haverá como escaparmos. Então o texto diz isso. O anjo diz em grande voz, portanto, é uma mensagem que precisa ser escutada. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aí você diz, eu já adoro a Deus. Mas acontece que adorar a Deus, aqui está ecoando o quarto mandamento da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Apocalipse 14:7 que diz, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, é a mesma linguagem que está em Êxodo 20, verso 11, no sábado, que diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É aí que você mais uma vez entra em conflito, porque você guarda tradições. E aqui o primeiro anjo está chamando a atenção para a autoridade da palavra de Deus. Fazer tudo do jeito que a palavra de Deus pede. A mensagem do primeiro anjo é separar um povo que leva a sério sua palavra. Que esse povo se prepare para o juízo. Que esse povo se prepare para a volta de Jesus. Mais agora do que antes, do que nunca. Mais agora do que nunca. Então eu chamo você para compreender isso aqui. Apocalipse 13 fala que também a besta quer ser adorada. A Bíblia diz 13, verso 4, que adoraram a besta. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. No verso 8 do capítulo 13. A terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. No verso 12 do capítulo 13. Portanto, há um sistema falso de adoração, com um dia falso de adoração. Enquanto a palavra de Deus chama a atenção para o sábado e para uma adoração inteligente, não emocional, vocês estão buscando uma adoração movida por sentimentalismos, movida por experiências extrasensoriais e não movidos pela razão, que é o culto que temos que prestar a Deus. Quer saber disso? Abra sua Bíblia, em Romanos, rapidinho. Romanos, como é que é o tipo de culto que temos que prestar a Deus? Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que a palavra de Deus está nos chamando. E é para isso que nós queremos que você estude. Quero mostrar para você uma página da internet onde trata desse conflito entre a lei de Deus e a lei dos homens. Fica comigo. Quero chamar a sua atenção aqui para o que está escrito aqui no texto do site da Paróquia Nossa Senhora Aparecida sobre domingos e dias santos, como devemos guardar o domingo e os dias santos. Você vai perceber que aqui está uma tradição que não tem base bíblica, e o conflito que se instala é sobre a autoridade das Escrituras para determinar onde e quem devemos adorar e como, e a autoridade dos homens. Então já começa aqui, com essa blasfêmia aqui na tela. O homem deveria vibrar, o mundo deveria tremer, o céu inteiro deveria comover-se profundamente quando o Filho de Deus aparece sobre o altar nas mãos do sacerdote. Atribuída essa fala a São Francisco de Assis, e que diz que quando o sacerdote, na missa, ergue a hóstia e fala as palavras adequadas, ali se transforma aquele pedacinho de trigo em carne e sangue de Jesus, o corpo de Cristo. Ou seja, Cristo mais uma vez morre no altar da Santa Missa. A Bíblia diz que Jesus se ofereceu uma vez só e para sempre. E aquilo ali era um símbolo do seu corpo e do seu sangue que seria derramado. Portanto, uma blasfêmia aqui. Mas o tema que eu quero perseguir com vocês é esse. Domingo é chamado de o dia do Senhor, pois foi nele que Jesus Cristo ressuscitou e deu início à nova criação. Nada disso está na Bíblia, a não ser o fato que Jesus ressuscitou, mas não fez desse dia um dia de nova criação e nem um dia santo. Aí vem cá, o catecismo continua ensinando que participar da Santa Missa no domingo
é observar a prescrição moral naturalmente inscrita no coração do homem de prestar um culto exterior, visível, público e regular a Deus. Então, quem é que diz isso? O catecismo, não é a palavra de Deus. A Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, a não ser por motivos muito sérios, por exemplo, uma doença, cuidado com bebês, ou se forem dispensados pelo próprio pastor. Aqueles que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem pecado grave. Onde é que está escrito isso? No catecismo. É um pecado grave você não participar da missa aos domingos. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que é não guardar o sábado. Então, você verifica que uma tradição está estabelecida. O que mais? Santificar os domingos e dias de festa exige um esforço comum. E aí vai dizer, tanto de sociedade, para impedir os esportes no dia do Senhor, no domingo, serviços públicos, patrões e empregados têm que entrar no consenso para que possam guardar o domingo. Está aqui, ó. O repouso dominical, para o católico, não é um fim em si mesmo. Não deve ser confundido com final de semana para diversão. Está aqui, certo? E aqui mais. Portanto, é dever de cada cristão católico empenhar-se a valorizar esse dia sagrado para que seja cada vez mais reconhecido e vivido de maneira mais apurada. Assim, o fazendo, não só o próprio indivíduo, mas a comunidade e a sociedade como um todo receberão os frutos e os benefícios dessa influência. Por fim, oportuna é a exortação do beato João Paulo II, no final da Dies Domini, convocando os filhos de Deus para que, ao encontrarem a igreja, que cada domingo celebra alegremente o mistério, de onde lhe vem toda a sua vida, possam encontrar o próprio Cristo ressuscitado. E chama a todos para que, renovando-se constantemente no memorial semanal da Páscoa, tornem-se anunciadores cada vez mais credíveis do Evangelho que salva e construtores ativos da civilização do amor. Então é um falso Evangelho, um Evangelho diferente do Evangelho eterno da Palavra de Deus. Que o amigo faça então sua reflexão e descubra qual Evangelho você está seguindo, o da Palavra ou da tradição, o dos homens ou a de Deus. Fica claro que o domingo é uma mentalidade católica, não é uma mentalidade bíblica, é imposto por tradição e por isso nós precisamos de um assim diz o Senhor. Precisamos de um assim diz o Senhor para lutar a favor da palavra de Deus. Chamo sua atenção aqui na tela, porque se você perceber direito, o Apocalipse vai tratar de uma guerra entre a tradição dos homens, a lei dos homens e a lei de Deus. Apocalipse 20, de 8 a 11 diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você está percebendo aqui na tela? Este é o mandamento de Êxodo 20, o mandamento do sábado, da lei de Deus. E a lei dos homens diz o contrário, os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Agora observe os 10 mandamentos de acordo com a palavra de Deus. Não são diferentes? Dá uma pausa, faça uma meditação, analise aí, porque a palavra de Deus está nos chamando a levar a sério a palavra de Deus. A mensagem do primeiro anjo diz: você vai levar a sério a palavra de Deus ou vai ficar com a tradição? Vai ficar com a mentira? Vai ficar com aquilo que é imposto de uma maneira que leve você a desobedecer a palavra do Senhor? Que compre sua lealdade, que faça você menosprezar, achando que Deus não é tão severo assim, não vai levar tão a sério, porque você também está aguardando um dia, está adorando a Ele num dia, mesmo que não seja o dia que Deus pediu. Ao contrário, a Bíblia está dizendo, em Apocalipse 14, versos 6 e 7, que Deus leva a sério sua palavra. E essa é a mensagem que eu quero levar para você. Vamos lá? Como é que a gente identifica o falso Deus do Deus verdadeiro? Tem uma grande diferença entre o Deus verdadeiro e os deuses falsos. Está na tela, Jeremias 10, versos 11 e 12. Assim lhes direis:
Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder. Jeová fez, Javé fez. Estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Então fica muito claro, o Deus verdadeiro, ele é meticuloso, ele deseja a minha e a sua salvação. Vamos para a segunda mensagem? A segunda mensagem angélica de Apocalipse 14, verso 8. Ela é uma mensagem que vai denunciar o ecumenismo, a união entre as igrejas e o diálogo interreligioso como fuga do verdadeiro caminho. Só que eu quero chamar a sua atenção para algo aqui. Nós não somos contrários ao ecumenismo, quando este ecumenismo está levando as pessoas direto para a palavra, para as tradições da palavra de Deus. Agora, quando o ecumenismo quer exaltar o homem em detrimento da palavra de Deus, que colocar o homem como tendo a mensagem mais importante acima da palavra de Deus, esse tipo de ecumenismo, a palavra de Deus é contra e nós também somos contra. Deu para entender isso? Então note, a segunda mensagem angélica vai denunciar Babilônia, um sistema falso de religião que vai se estabelecer nesse mundo. Vamos ao texto? Vamos lá. Seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Volte para mim, olha só. Babilônia é a cidade de Satanás. Ele é o Deus invisível de Babilônia, já demonstrado pelo profeta Isaías no capítulo 14, verso 4, no versos 12 a 14. Leia na sua Bíblia, não vou ler esse texto. Babilônia é a cidade de Satanás. Jerusalém é a cidade do grande Deus, do grande rei. Essas duas cidades há milênios estão em conflito. Babilônia tentando desviar o povo de Deus e conduzi-los para o anticristo, conduzi-los para o mal. Jerusalém conduzindo o povo para o Messias, para Cristo, para a sua aliança. Então eu gostaria que você compreendesse. Babilônia não é apenas uma cidade. Apocalipse 17, verso 5 e verso 18, dá-nos com clareza a identidade de Babilônia. Capítulo 17 de Apocalipse, versos 5 e verso 18. Mostrou uma mulher impura, uma prostituta, tendo na sua fronte o seguinte: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então ela é uma mulher. Verso 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então Babilônia, ela é representada por uma mulher falsa, prostituta, que representa a religião falsificada, que está tomando o lugar da religião verdadeira, de Apocalipse 12, a mulher de Apocalipse 12. E esta mulher, ela é chamada de Babilônia, ela é também a grande cidade. Agora, cristãos e judeus que estudam a palavra de Deus têm dito, e você vai achar isso na nota de rodapé da Bíblia da Igreja Católica, que Babilônia se refere a Roma. Sério? É isso mesmo. Babilônia se refere a Roma. Então, nós temos uma advertência muito séria. Deus está dizendo que todos aqueles que se unir com Babilônia estará cometendo um pecado de alta traição, deixando a palavra de Deus. Então, o que era Babilônia? Babilônia no passado foi construída uma torre onde as pessoas estavam deixando a orientação da palavra de Deus e buscando fama e buscando notoriedade e buscando salvação pelas suas próprias obras. E deram o nome daquele zigurate, daquela construção, de Babilônia. Babel ou Babilu, o portão dos deuses. E ali Deus desceu, porque ele não aceita que se contraria a sua palavra. Deus desceu e confundiu ali a linguagem. Então houve muitas línguas. Resultado, Babilônia são diferentes religiões, com muitas línguas, com muitos credos, com muita confusão religiosa. Isso significa o quê? Que a segunda mensagem de Deus fala sobre a união de todos os princípios religiosos em conflito com Deus e sua palavra. É o abandono consciente da Bíblia através de acordos de conveniência baseado no esforço humano, de convivência pacífica. Então você vai perceber que Babilônia, ela é uma mensagem, essa mensagem do segundo anjo, ela é direcionada aos cristãos,
católicos, evangélicos e outros fiéis, budistas, muçulmanos, judeus, para que não se unam nessa narrativa de que para que haja paz, para que haja sucesso, para que haja fraternidade, todos têm que se unir, deixando pontos doutrinários conflitantes, mas se unir naqueles pontos que os unem. E que assim o mundo gozaria de paz e prestígio e Deus abençoaria o mundo. O que Deus deseja é que todos peguem sua palavra, a Bíblia, e leiam-na e se convertam de suas más obras, creiam no Senhor Jesus e sejam salvos. Apenas isso, não há outro caminho. Mas o diálogo interreligioso está dizendo que todo caminho conduz a Deus. O que importa é que a gente deixe de lado aquilo que nos separa e nos unamos naquilo que fortalece essa fraternidade. Esse é a mensagem que a palavra de Deus é contra. É contra essa unidade em torno do pecado, das tradições e da contradição da palavra de Deus. Então, o que Deus está dizendo? Essa é uma mensagem que vai se concretizar. As igrejas vão se unir, porque os acordos são feitos. Como é que os acordos são feitos? Babilônia oferece o vinho. O vinho sempre foi usado, o vinho alcoólico, como uma forma de extrair verdades. A primeira coisa que fizeram com Daniel em Babilônia foi oferecer para ele uma mesa, um banquete com vinho e as comidas de Babilônia. Ele não aceitou. Porque aceitar o vinho é comungar na mesma mesa. É fingir que você que Deus não leva tão a sério suas ameaças. É você deixar de ser fiel para ganhar favores. Entendeu? Então, muçulmanos, judeus, cristãos, católicos, evangélicos, etc., todos vão se unir em torno dessa narrativa falaciosa. E quando isso acontecer, essa união de igrejas e de religiões, sob a liderança da Igreja Católica, é que ela se tornará a mãe de todos os crentes, a defensora e protetora de todos os credos. E é aí, meu amigo, que Apocalipse 18, versículo 1 a 4, faz uma denúncia maior. Porque essa denúncia está sendo feita, mas assim, hoje existem leis que você não pode falar de uma religião, falar de outra, porque isso é discurso de ódio, etc., essa coisa. Então essa mensagem está sendo pregada, mas não é com aquela veemência que deveria ser dada. A mensagem está dizendo em grande voz, mas as pessoas não estão ouvindo ainda. Então Apocalipse 18 diz como é que ela será pregada. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Esse é o poder do Espírito Santo num alto clamor, pregação poderosa. Então exclamou com potente voz, com a voz mais forte, denunciando esse ecumenismo, esse diálogo interreligioso, como sendo uma falsidade e não caminho para a salvação dos seres humanos. E o que ela diz? Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Com isso, Deus está dizendo que a união de igrejas, de religiões, não é a unidade do Espírito Santo, é a unidade de demônios, levando as pessoas a contradizer a palavra de Deus. E o que acontece? O povo de Deus que estiver lá, Deus faz um apelo, que eles têm que sair. Por quê? Porque Babilônia ou Babel significa confusão. No passado foi confusão de línguas, em Gênesis 11. Hoje é confusão religiosa, cuja principal característica é falar línguas estranhas. Então são 34 mil igrejas cristãs confusas, uma falando mal da outra, uma pregando contra a outra. Então Deus está nos chamando a sair dessa confusão. E aí está o diálogo interreligioso, o ecumenismo, que é muito importante quando defende o direito da liberdade religiosa, quando defende o direito de todos adorarem a Deus, a todos terem direito a mudar de religião, quando percebe que a sua não é digna da sua adoração, não é verdadeira. Isso é muito importante. Mas quando existe um ecumenismo, um diálogo interreligioso, dizendo que todo caminho é importante, que todo caminho salva, que todo caminho leva para Deus, como está aqui representado, isso é uma falácia, isso é uma obra de demônios, isso é uma obra que a palavra de Deus adverte na segunda mensagem angélica. Quero convido você mais uma vez a olhar aqui um discurso muito bonito do Santo Padre Francisco,
numa viagem apostólica de Sua Santidade Francisco à Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura, de 2 a 13 de setembro de 2024. É o encontro interreligioso com os jovens, discurso do Santo Padre feito no Catholic Junior College, em Singapura, sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Leia esse diálogo, é muito bonito, é muito importante, é algo assim extraordinário. O Papa é de fato um homem carismático, mas o que eu quero chamar a sua atenção é para isso aqui, ó. Aqui, ó. Uma das coisas que mais me impressionou em vós, jovens aqui presentes, foi a capacidade para o diálogo interreligioso. Trata-se de algo muito importante, porque se começardes a discutir a minha religião é mais importante do que a tua, a minha é a verdadeira, a tua não é verdadeira, para onde é que isso vos leva? Para onde? Alguém pode responder? E alguém lá responde: destruição. O padre diz: é isso. Todas as religiões são um caminho para nos aproximarmos de Deus. E faço esta comparação. São como línguas diferentes, diversos idiomas para chegarmos lá. Mas Deus é Deus para todos. E porque Deus é Deus para todos, todos nós somos filhos de Deus. Mas o meu Deus é mais importante do que o vosso. Será que isso é verdade? Só há um Deus e nós, as nossas religiões, são linguagens, caminhos para chegar a Deus. E aí ele cita os exemplos. Uns Sikh, outros muçulmanos, outros hindus, outros cristãos. São caminhos diferentes, entendido? Porém, o diálogo interreligioso entre os jovens requer coragem. E a juventude é a idade da coragem. Porém, tu podes usar essa coragem para fazer coisas que não te ajudarão, ou em vez disso, ser corajoso para seguir em frente e para o diálogo. Então, aí está uma forma maravilhosa de você perceber que a grande Igreja Católica, ela realmente está se esforçando para unir os povos num diálogo interreligioso, e ela é chamada de a Grande Babilônia. Mas não é só a Igreja Católica. A Grande Babilônia é a união de todas as religiões e igrejas num esforço humano para buscar a paz, o entendimento e a salvação. Portanto, Babilônia é um sistema político-religioso que se baseia nos esforços humanos e exclui as orientações da palavra de Deus. Mas foi profetizado que isso seria derrubado. A queda da Babilônia no tempo do fim é que está sendo promulgada em Apocalipse 14, verso 8, na segunda mensagem angélica. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Isaías 21:9 já dizia: caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Jeremias 51:7. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. O que é o vinho? São os acordos, são as doutrinas, são as insinuações, para que as pessoas possam aceitar a Igreja Católica como mãe de todas as igrejas, o Papa como o maior representante de Deus, como aquele que tem moral, equilíbrio, dinheiro, recursos, sabedoria para guiar os destinos do mundo, se o mundo quiser ter paz. Então está se excluindo Jesus, está se excluindo a palavra de Deus, está se construindo tudo em torno das questões político-religiosas, ou seja, no esforço humano. Contra isso, a palavra de Deus assevera-se contra. Deus não é a favor. E, portanto, é o diabo por trás, levando todos a se unir para adorar a besta, adorar a sua imagem, adorar o diabo. A quem vamos adorar? Vamos continuar? Apocalipse 18, versículo 4, diz como que Babilônia vai cair. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Como Babilônia vai cair, de acordo com esse texto? Com o povo ouvindo o evangelho verdadeiro e saindo de lá, tirando o seu apoio. Porque só o fato de você estar nessas igrejas, você está apoiando. E segundo, ela será castigada com as pragas. 7 últimas pragas. Terrível castigo de Deus. Se você não quiser participar das pragas, aceite o convite de Deus. Leve a sério as ameaças de Deus.
Leve a sério a palavra de Deus, porque ela está te chamando, convidando, apelando para a sua inteligência. Saia dela. Abandone Babilônia. Busque a palavra de Deus. Se livre. Entendeu? A segunda mensagem, ou a terceira mensagem angélica é uma mensagem que trata da fidelidade a Deus ou ao mal. A marca de Deus ou a marca da besta. E eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Quando for pregada a segunda mensagem angélica, Satanás vai fazer muitos milagres. Muitos prodígios vão acontecer. Para que confirmem as pessoas de que a Igreja Católica, uma igreja milenar, é a Igreja de Deus, que o Santo Padre é o homem de Deus, representante de Deus na Terra, que o domingo é de fato o dia do Senhor, que a igreja mudou porque Deus pediu para mudar. Então muitos milagres, muitas aparições de OVNIs, de deuses, de gente que já morreu e que vai ser transmutado por força e poder de Satanás, os demônios vão assumir a forma física dessas pessoas e vão levar essa mensagem dessa paz que Babilônia deseja. Então, como é que a igreja vai vencer durante esse momento de conflito? Só pelo poder do Espírito Santo. Porque lemos que Apocalipse 18, o Espírito Santo, representado por um anjo de grande poder, brilhante, desce sobre o povo de Deus, dando a ele um superpoder, o poder do Espírito Santo, para que essa igreja pregue e fale com potente voz, denunciando isso, porque ele quer salvar os evangélicos, católicos e todos os crentes de todos os lugares, para abandonar essa falaciosa narrativa de unidade que acha que é para Deus, mas não é. É para fortalecer as bases políticas e religiosas da grande igreja que quer dominar a humanidade, da Igreja Católica. Então vamos lá. Terceira mensagem angélica, Apocalipse 14, verso 9 a 11. Vamos ler o texto? Leia comigo. Seguiu-se a estes outro anjo terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Apocalipse 14, 9 a 11. Dá uma olhadinha para mim mais uma vez. Eu quero chamar a sua atenção. Olha, enquanto a segunda mensagem é dada, Satanás agirá de uma maneira que todos aqueles que estiverem contra ou fora dessa confederação, dessa união de igrejas e religiões, será tratado com o rigor da lei. Sofrerão boicotes econômicos, não poderá comprar nem vender, escárnios, perseguição, prisão e morte, certo? São eventos que vão acontecer paralelos à quinta, sexta trombetas. Na sétima e última trombeta, Apocalipse 14, 9 a 11, fala sobre a terceira mensagem angélica. É quando a lei de Deus será completamente eliminada da terra. A lei de Deus será abrogada, mudada. E o povo de Deus será selado, batizado pelo Espírito Santo, antes disso, e receberá o poder para um alto clamor, uma poderosa mensagem de pregar com potente voz a última advertência de Deus à humanidade. E aí milagres verdadeiros vão se contrapor aos milagres falsos de Satanás, porque a igreja vai produzir milagres. A igreja vai realizar, pelo poder do Espírito Santo, curas para poder jogar por terra quem de fato são os instrumentos que estão operando milagres falsos para seduzir e enganar as pessoas. E aí o que acontece? Nesse tempo, o sábado de Deus será trocado pelo domingo, nesse período da sétima trombeta. E aí, para confirmar como Satanás está perdendo terreno, as pessoas estão abandonando Babilônia, ele mesmo se transfigurará em Cristo, assumirá a forma de Jesus para forçar as pessoas, porque ele vai dizer, ele transformado em Jesus, que o sábado foi mudado para o domingo, de que a sua imagem na terra é o Papa, assim como Jesus é a imagem de Deus, o Papa será a imagem do anticristo, do verdadeiro anticristo que é Satanás. E, portanto, todos têm que receber essa imagem, ou na testa ou na mão, certo? Mas acontece que Deus faz a mais solene advertência e a mais terrível ameaça. Quem receber essa marca sofrerá, beberá do vinho da cólera de Deus, a ira de Deus, que é conceder
para todo pecador que o pecador mais deseja: viver no pecado e se preparar para a morte, para a destruição. Ele será atormentado com fogo e enxofre. A Bíblia diz que a fumaça, que eles serão queimados no final, lá depois do milênio. Vamos estudar isso ainda. Se tem fumaça, significa que o fogo acabou. Não é porque vão queimar para sempre, não. Não existe esse tipo de inferno. Diz que eles não têm descanso, porque o descanso é dado em Jesus para todo aquele que guarda o sábado. É sério. É o livro de Hebreus, capítulo 4. Vou ler esse texto para você, rapidão aqui. Hebreus 4. Quando fala do descanso de Deus, fala da seguinte maneira. 4, versículo 4. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E no verso 9. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Ok? Aqui eu li Hebreus 4, verso 4 e verso 9 e 10. Então, vamos lá. O que a palavra de Deus está dizendo? Que haverá de receber a marca da besta. Só que a marca da besta não é um chip, não é uma vacina, não é um código de barras, não é algo tatuado no corpo. É um ato de adoração. Está em oposição ao sinal de Deus, que é o sábado. Portanto, é a guarda do domingo. Feito de maneira consciente, obrigando você a não trabalhar no dia de domingo, forçando você a blasfemar do sábado, trabalhar nele, para que assim você possa perder o selo de Deus, a marca de proteção de Deus, e receber a marca da besta, e perder a sua salvação. Você receberá as garantias que a besta vai dar, vai poder comprar, vai poder vender, vai poder se divertir com a sua família e tal, mas vai perder a salvação. Fique esperto quanto a isso, tá? Fique esperto. Diz a palavra de Deus: e será como um sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo de ano em ano. Êxodo 13, verso 9 e 10. Aqui está claro para nós, mostrar para você de novo na tela. Claro que a lei de Deus é como um sinal na mente e na mão, para nos relembrar disso. Foi dado primeiramente para Israel. Deus tirou um povo do Egito para, através desse povo, torná-lo sua agência de salvação para o mundo. Israel facilitou, essa mensagem passa para o novo Israel de Deus, a igreja, que é a prolongação do mesmo Israel, com a mesma mensagem. Não é isso? Então fica claro para você que a marca da besta tem a ver com a marca de Deus, que o sinal da besta tem a ver com o sinal de Deus. É uma contrafazendo a outra. Uma é a verdade e a outra é a mentira, que a gente precisa aprender a discernir. E isto será como um sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Êxodo 13, verso 16. Então Deus nos tira do pecado para sermos salvos, para guardarmos a sua lei, e essa lei é uma lembrança que tem que estar na nossa mente e no nosso trabalho, no seu dia a dia, que temos que guardar ao sábado, ser leais e fiéis a Deus, acima de tudo e acima de todos. Muito bem. Quem é o povo que ensina isso? A Bíblia diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Esse povo é o mesmo de Apocalipse 12, 17. Que o dragão está irado e foi pelejar contra o remanescente, e o remanescente são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Eles guardam a lei de Deus, os 10 mandamentos, e têm uma mensagem profética, o espírito de profecia, os escritos e os testemunhos de Ellen White para conduzir essa igreja aos pés de Jesus, de uma maneira que a igreja possa evitar os problemas futuros. Ela sabe o que vai acontecer graças ao espírito de profecia que guiou a mente dos profetas, e esse mesmo espírito de profecia guiou a mente de Ellen White para nos advertir e esclarecer sobre essas mensagens que nós estamos estudando, ok? Então a Igreja Adventista do Sétimo Dia é esse povo que está convidando você a estudar a Bíblia, perseverar na palavra, para que você possa compreender melhor o plano de salvação do Senhor. É necessário fé, é necessário coragem, é necessário que você realmente leve a sério as advertências de Deus. Esse é o povo, essa é a igreja de Deus. Você é convidado a fazer parte dela. Esse é o povo remanescente que guarda as mensagens do Senhor. E aí o que acontece? Esse povo não é chamado
a resistir e protestar contra a besta, contra as outras igrejas. Ao contrário, é para persistir e perseverar. Esse povo remanescente não são enganados pelos fenômenos miraculosos associados ao falso sistema de adoração, porque o diabo vai fazer muitos milagres, mas eles são resolutos em suas convicções, não influenciados por intimidação ou ameaça, sobretudo serão leais a Deus, preparados para sofrer perda, privação física e mesmo a morte, para manter seu relacionamento com Jesus. Esse é um povo fiel. Eles têm a fé em Jesus e a fé de Jesus para isso. Então, amigo, a proclamação do Evangelho eterno tem dividido as pessoas do mundo inteiro em dois grandes grupos. Aqueles que aceitam o Evangelho e adoram Deus verdadeiro, seguindo seriamente sua palavra, em meio à oposição, forte pressão, e aqueles que rejeitam o Evangelho e se aliam à trindade satânica, à besta, ao falso profeta e ao dragão, para adorar a Satanás, para adorar o anticristo. De que lado você vai estar? Eu acredito que você, sendo um servo fiel de Deus, salvo pela graça, não precisa ser adventista para ser salvo, mas é preciso ser cristão fiel à palavra de Deus, para entrar no reino de Deus. Para fazer parte de qualquer igreja, a fé em Jesus é suficiente. Para ir para o céu, a fé de Jesus é necessária. A fé que está aqui, na palavra do Senhor. A fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E você é desafiado a aceitar ou a rejeitar. O caso é contigo. Quero te convidar para o nosso próximo estudo, que é Apocalipse 14 ainda, sobre as duas colheitas em Apocalipse 14. O resultado dessa mensagem será a salvação ou a perdição. Não se esqueça de dar aqui o seu like, seu gostei, ativar o sininho, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e divulgar para os seus parentes e amigos. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Fica com Deus. Até a próxima.